Olá, hoje vamos falar sobre a tabela periódica. O ano de 2019 é o ano internacional da tabela periódica. Faz 150 anos que Dmitri Mendeleev conseguiu organizar os elementos químicos conhecidos na forma de uma tabela. Diz a história que ele estava absolutamente exausto tentando decifrar o quebra-cabeça de como é que os elementos químicos deviam se organizar, e ele fez um jogo de cartas e tentou montá-los, e depois de ter ficado muito tempo sem dormir, ele se exauriu e dormiu muitas horas seguidas, e quando ele acordou ele tinha sonhado com a solução. E o que ele fez, né? Se a gente olhar para a tabela periódica conhecida, a gente vê que ela está organizada sob dois aspectos diferentes. O primeiro deles é em termos do número de prótons, que é um dos elementos que existe dentro do átomo, né? Então, dentro do núcleo do átomo existem prótons e nêutrons, tem um certo número atômico, ou um número de massa, e esses números estão organizados em termos dos isótopos, elementos de mesmo número de próton. Então, se a gente olhar na horizontal, esse número de prótons aumenta, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar na vertical, ele organizou esses elementos químicos em termos das suas propriedades químicas. Os elementos são alcalinos ou alcalino-terrosos e assim por diante. Uma curiosidade sobre a tabela periódica é que o último elemento químico conhecido era o urânio, né? E também na época o último planeta conhecido era o Urano. Depois descobriu-se o plutônio, e aí em analogia com o planeta que deixou de ser planeta, agora voltou a ser planeta, que era o Plutão. Muito bem, desde que o Dmitri Mendeleev organizou a tabela periódica, muitos outros elementos químicos já foram descobertos, ou porque foram descobertos ou porque foram sintetizados em laboratório. Então, quando a gente olha para os elementos químicos, a gente sabe se eles são estáveis também porque a gente conhece propriedades associadas com a física nuclear, que determina se existe a possibilidade de haver fissão, deles decaírem, ou de haver decaimento alfa, com a emissão de uma partícula que a gente chama de alfa, ou decaimento beta, ou decaimento gama. Não vem muito ao caso, mas a gente precisa analisar essas coisas todas para saber se os elementos químicos são elementos que vivem muito tempo, alguns vivem 1 bilhão de anos, com 9 zeros, ou muito pouco tempo, como elementos que vivem, por exemplo, 10 a menos 12 segundos, é 11 zeros e umzinho na 12ª casa decimal. Bom, como eu já falei em outro vídeo, a procura por elementos químicos mais pesados do que o urânio, no que eles chamavam de transurânicos, deu origem à descoberta da fissão, no que foi uma área particularmente feminina. Com esse tipo de análise se envolveu a Madame Curie, a sua filha Irene Curie e depois a Lise Meitner, pessoas todas que já receberam homenagens aqui no nosso canal sobre a vida delas. Muito bem, depois que foram descobertos esses transurânicos, desde 1974 que os físicos estão concentrados em procurar elementos que eles chamam de superpesados, super heavy elements, SHE, outra palavrinha aí que tem a ver com as mulheres envolvidas nesse tipo de pesquisa. E esses elementos superpesados, existem aí toda uma característica associada com os modelos nucleares que diziam que eles deviam existir. O primeiro deles foi sintetizado com o nome de Cyborgium, e ele tem um Z, isso é o número de prótons, é 106. Existe o último a ser sintetizado, foi o Oganesson, que está aqui nesse selo, que foi produzido em homenagem ao Oganesson, que é um dos físicos que se envolveu nessa detecção, nessa sintetização, que ainda é um físico vivo. E aí nesse selo que a Armênia fez para homenagear o seu cientista, tem toda a cadeia do decaimento que identifica que esse fulano de fato existiu, porque eles vivem por um tempo tão pequenininho que a gente só sabe mesmo que eles apareceram em algum momento em função dos elementos que surgiram por decaimento depois da sua existência. Muito bem, e aí, por fim, os químicos têm lá a sua tabela periódica, mas os físicos também têm a sua, que é conhecida como carta de Nuclídeos. Então, esses elementos são dispostos de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, no eixo X e Y tem o número de prótons e o número de nêutrons, ou o contrário, tanto faz.
E aí tem essa tabela, essa carta de nuclídeos, e ela tem os elementos que são mais escuros, são aqueles mais estáveis, e os que são mais claros são elementos que vivem menos tempo. E essa carta é super legal, porque a gente, analisando, estudando o que acontece nela, a gente consegue ver, perceber e entender tudo o que aconteceu desde o universo primordial até esse momento, quando a gente consegue ainda produzir elementos químicos em laboratório. Então, é isso. Se quiserem aprender um pouquinho mais sobre tabela periódica e carta de nuclídeos, tem um monte de informação nos grandes laboratórios de química e de física sobre isso na internet. Até mais!